bem-vindo depois daquela aula introdutória. Essa é a primeira aula realmente a respeito do conteúdo do primeiro módulo, que nós vamos falar um pouco a respeito de autoestima. Então, eu quero apresentar alguns conceitos aqui, e é importante que a gente depois ao longo da semana, a gente discuta sobre isso lá no WhatsApp, e também isso vai me dar recursos para eu preparar o vídeo da semana que vem, tá bom? E outros vídeos, caso você esteja entrando muito depois, suas questões podem ser também respondidas diretamente ou em vídeos novos. Mas eu quero trabalhar um conceito, que é o conceito da interdependência. Tá? Às vezes, é comum, né, as pessoas elas serem dependentes de outras pessoas. Nós estamos falando de autoestima aqui. Então, para que eu esteja bem, eu dependo que as pessoas percebam que eu estou bem, ou que elas achem que eu estou bem, ou que elas... É só a gente olhar o Facebook, né? Então, é comum as pessoas buscarem atenção e terem nisso aí um motivo de satisfação. Tá? Então, ou seja, você depende emocionalmente, né, ou fisicamente, ou psicologicamente, de outras pessoas para que você se sinta bem. Então, como é que é o conceito da interdependência? Ele passa por 3 passos. O primeiro é o normal, nós somos dependentes. Desde que a gente nasce, a gente é dependente, né? Mas, para que a gente possa se tornar interdependente, nós vamos precisar passar para o segundo passo, que é da independência. Tá? Não dá para uma pessoa dependente se tornar interdependente. Você precisa ser independente para poder, então, se tornar interdependente. O que é uma pessoa interdependente? A gente não vive sem as outras pessoas, mas a gente não pode viver só se tiver outras pessoas, né? Eu lembro de uma experiência, só para registrar, esse é um conceito proposto pelo Stephen Covey. Tá? Um dia eu estava lendo um livro chamado O Poder do Agora. Eu percebi ali que tem muito da filosofia budista, e eu acho muito legal, eu gosto muito de filosofia, né? E aí eu fui à casa do meu sócio, e eu ia conversar sobre YouTube, que a esposa dele entende muito de YouTube, né? A gente vai trocar algumas ideias lá a respeito disso. E aí ela demorou, né? Estava se arrumando lá, sei lá, a mulher demora um pouquinho mais, né? E eu fiquei lá esperando. E aí, quando ela chegou, ela falou, desculpa, demorei. Não, eu estava desfrutando da minha pessoa. Né? Aí ela ficou me zoando, ficou rindo de mim, né? Mas era um conceito que eu estava lendo no livro do Poder do Agora. Desfrutar da minha pessoa. Quando você está sozinho, você está bem? Né? Você é suficiente para você? Ou seja, você é independente de estímulos para poder ficar feliz, para ficar tranquilo? Você desfruta da sua pessoa? Né? Então essa é uma forma de a gente avaliar o quanto nós temos autoestima. Porque quando você se valoriza, você fica bem com você. Você é independente de outras questões. Você não depende dos outros para ser feliz. Você não depende de outras situações, né, para ser feliz. É claro que a gente fica mais satisfeito quando as coisas rolam bem, quando as pessoas estão bem com a gente. Mas essa questão da inter-relação, né, ou seja, da interdependência, porque eu não sou todo poderoso e ninguém é. Então nós como pessoas independentes podemos juntar forças. Tá? Um casal, por exemplo, de pessoas independentes, que tem uma boa autoestima, que se valoriza, né, que faz uma boa gestão do ego, né, a gente vai falar mais sobre isso no futuro, mas que administra bem a si mesmo, ela se relaciona melhor com as outras pessoas. Não tem aquela relação de vítima, não tem aquela relação de necessidade desesperada, de que o outro aprove. Né? Isso mostra que você não tem uma autoestima legal. Outro dia eu estava conversando com uma mãe e ela comentou sobre uma pessoa que ela conhece que diz que tem o dedo podre. Eu já vi muitas pessoas falarem isso, né? Tem dedo podre para homem. Normalmente as mulheres falam mais que você. Acho que nós homens somos mais complicados, né? A gente vê que uma pessoa que se relaciona com uma pessoa que não agrega valor para ela, termina esse relacionamento quando não dá mais, assim, desesperadamente, e começa o outro ruimzinho igual, ou até pior. Aí, eu lembro até que uma certa pessoa falou, como é que eu vou resolver isso? Eu tenho que ir para a igreja. Não é isso. Tá? Você tem que se valorizar. Porque se você não se valoriza, por que outra pessoa vai valorizar você? Pensa nisso aí. Então, esse valor, ele começa por nós. Falando de valor, quero contar uma história para vocês aqui. Na verdade, eu quero proporcionar para vocês uma oportunidade. Tá? Eu tenho uma pedra, é só para quem está assistindo esse vídeo que eu já pensei, né, até ofereci, mas eu segurei porque ela tem um valor muito grande. Que é essa pedra que eu vou botar uma foto aqui para você.
e eu vou dar a oportunidade a você de comprar minha pedra por R$100.000. Tá bom? Eu não estou pedindo muito hoje, porque hoje eu estou de bom humor, eu gosto muito dos pais que estão assistindo esse vídeo aqui. E aí eu vou vender, se for muito rápido isso, se as pessoas derem um lance logo rápido, eu vou ter que aumentar o preço, fazer um leilãozinho aqui, porque 100 mil é muito pouco por essa pedra. Quer? Vai encarar? As pessoas, eu já fiz isso algumas vezes em eventos, né, e até agora ninguém comprou minha pedra, né? Mas por que eu posso cobrar da minha pedra o valor que eu quiser? Porque é minha. Quem dá o preço sou eu. Ué. Se não quiser, não compra. Não quer, não compra. A pedra é minha. E eu dou valor para ela. Agora eu quero perguntar para você. Quem dá valor para você? Quem determina o seu valor? É você? Ou são os outros? Porque você é seu, né? Pelo menos essa é a expectativa. Quando a gente vai falar um pouco mais sobre a criação dos filhos, a gente vai perceber que os pais, inclusive tem um vídeo, até já está no canal aqui, porque já está de outros processos que eu conduzi aqui, que chama o verbo correto para corrigir. A gente agrega valor aos filhos, e isso aconteceu conosco, tá? Nós estamos agora trabalhando com você, não com seus filhos. Mas quando você era criança, seus pais, podem ser que eles usaram o verbo correto para te orientar e te corrigir ou não. Então, a gente vai falar mais sobre isso também, que é dos níveis lógicos, né? Quando você fala com a criança, você é burra, você é, e talvez você ouviu isso na sua infância, você realizou um comportamento inadequado, e ela não diz você fez, mas diz você é. Define identidade. Tá? Então, se você aprendeu que você não tem valor, tem histórias bem interessantes aí, na história mesmo, né? De pessoas que tinham, por exemplo, QI extremamente elevado e que não eram reconhecidos pelos professores. Tem pessoas que foram expulsas até da escola, falam, vai para lá que você não tem jeito não. Aí quando a pessoa descobre que ela tem valor, que já tinha, né? Mas como não acreditava que tinha, então o valor que você tem, ele não tem tanto peso quanto o quanto você acredita que vale. Vou repetir isso, tá? O seu valor, vamos dar exemplo aqui de QI. O QI normal acho que é em torno de 85, né? Tem a história de um camarada que tinha um QI de 160. Mas as pessoas diziam, depois eu achando o nome dele, eu vou colocar aqui, não sei se eu vou achar. Tem muita história de muitos anos aí dando palestra, né? E diziam para ele que ele era burro. E ele saiu da escola. E aí um dia fizeram um teste com ele lá, não sei por que cargas d'água, e descobriram que o cara, 85 é normal. Ele tinha um QI de 160. Quando ele descobriu que ele era super inteligente, ele mudou de vida. Ele se tornou um inventor, inventou muitas coisas. Tá? Então, ou seja, o seu valor real, ele não tem tanta importância no seu dia a dia, nas suas relações, quanto o quanto você reconhece do seu valor. Então, vamos ficar atentos a isso aí. O quanto você está se valorizando. Tá? Na escala de valores aqui, quem está em primeiro lugar? Tem até um princípio religioso, o segundo grande mandamento. O primeiro grande mandamento da lei, quando perguntaram para o Senhor Jesus Cristo lá, né, qual o grande mandamento na lei, falou, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, semelhante a isso, é amar ao próximo como a ti mesmo. Agora pensa o caboclo que não se ama. Porque se ele vai amar o próximo como ele se ama, está no sal, né? Não vai rolar um negócio muito bom não. Tá bom? Então, quem é que precisa ser ou pode ser o seu maior fã? Quem que precisa ser o primeiro que te aprova? Gente, a gente não é perfeito, a gente tem que mudar. Mas a gente tem coisa boa também. Então, se você não reconhece as coisas boas que você tem, você não tá legal com a sua autoestima. E como eu falei, depende daquilo que você acredita. Como você acredita. Eu quero, inclusive, quando a gente pensa assim, em ser independente, essa é a proposta em relação à autoestima. Você está satisfeito com você, está bem com você, reconhece seu valor, e aí você consegue lidar com outras pessoas, ajudar seus filhos a reconhecer o valor deles, lidar com um cônjuge que também reconhece. Entende? As relações vão ficar interdependentes, não dependência. Né? Não aquele joguinho e aquela necessidade desesperada de aprovação dos outros. Né? Que é o comum, né? na nossa sociedade hoje. Você está se aprovando? Ou você está aparentando alguém que você nem gosta por causa dos outros? Muito bem, vamos trabalhar alguns exercícios aqui. Primeiro, eu gostaria que você
escrevesse aí 3 das suas qualidades. Você vai perceber que é muito fácil você começar, é normal, né? Ou assim, é comum você rapidamente lembrar das suas fraquezas. Mas o exercício aqui eu gostaria que você descrevesse 3 de suas qualidades. Tá? Rapidamente, escreve aí no papel. Se você conseguir fazer isso com certa facilidade, isso é legal. Tá? Você está conseguindo fazer isso bem. Então eu vou colocar uma ferramenta de coaching aqui chamada Criando Sua Visão Pessoal. E eu gostaria que você... Quando eu fui preencher essa ferramenta a primeira vez, eu tive dificuldade. Porque a gente sabe, às vezes, que todo mundo gosta, né? Como é que a gente atende as pessoas, as organizações, mas a gente não sabe como atende a gente mesmo. O que você gosta? Aquela outra ferramenta que eu te propus, você tinha um tempo lá naquela agendinha semanal para você? Ou não? Então, se você se valoriza, você reserva, por exemplo, tempo para você. Né? Você reserva dinheiro para satisfazer algum dos seus gostos. Não fica só, né, desesperadamente, às vezes, gastando até para ter uma aparência que vai satisfazer os outros. Mas a questão e você? Você está bem contigo, tá bom? Então essas foram algumas ideias que eu compartilhei. Esse módulo é mais uma questão de reflexão, tá? E de uma mudança de atitude, para que você possa se tornar uma pessoa que reconhece o seu valor, que se ama, tá? Que reconhece que você tem dificuldades, que é uma pessoa independente em relação à questão emocional, para que você possa se tornar interdependente. Essa é a proposta desse vídeo. E eu quero terminar com uma frase do Thoreau que diz o seguinte: o que o homem pensa a respeito de si mesmo determina, ou melhor, indica o seu destino. E aí essa é a questão que nós vamos levantar aqui. O que nós pensamos de nós mesmos? Um grande abraço, até semana que vem, e conversamos aí na lista de transmissão, tá bom? Lá no WhatsApp. Tchau.